Olá pessoal, Francisco por aqui. Pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de PHP. Pessoal, quero pedir para se inscrever no canal, dar aquela força aí, dar o seu like, beleza? Pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre função, beleza? Aqui no PHP. Como criar uma função e como chamar a função, tranquilo? Pessoal, função é um bloco de código nomeado que executa uma tarefa específica, possivelmente processando um conjunto de valores fornecido a ela ou retornando algum valor. Então, basicamente é o seguinte, a função é um pedaço de um bloco, de um código que você desenvolve, tranquilo? Para fazer uma determinada tarefa, tá? E aí, quando você está desenvolvendo seu sistema, seu código, quando você precisar dessa tarefa específica, você, ao invés de criar o código todo de novo, você só chama a função. Por que isso? Digamos que durante todo o teu sistema, você terá que, por exemplo, em várias situações, terá que somar alguns números, somar números. Então, você não vai, toda vez que você precisar somar dois números, por exemplo, você não vai lá criar o seu código, né? Total, soma um número mais soma outro número. Você não vai toda hora estar fazendo isso. Então, o que você faz? Você cria a função, uma função de somar dois números, e aí, toda vez que você precisar somar dois números, você vai chamar somente a função e vai passar esse número que você quer somar. Então, a função ela serve para isso. Você desenvolve qualquer tarefa que você tem dentro do seu sistema, que você vai precisar. Você desenvolve a função e aí toda vez que você precisar executar essa tarefa, você somente vai chamar a função, beleza? Então aqui nessa aula a gente vai fazer isso. A gente vai fazer duas funções básicas, vai criar ela num arquivo e vai chamar ela em outro, tá? Então nós vamos criar a função e vamos chamar a função. A gente vai trabalhar aqui com duas funções, uma para dividir dois números e uma para somar. Essa função ela vai ser bem básica, bem simples, bem autodidática, que é para você poder entender como é que funciona essa questão de função, tá? A gente não vai fazer uma função complexa, que vai fazer algo mirabolante. A gente vai fazer uma função bem básica para você poder entender, beleza? Essa questão aí de funções, de somar, principalmente de somar, você pode dar uma estudada, dar uma avançada nela e mais aprofundada depois, para você ver como é que funciona essa questão, quando eu quero somar vários números, beleza? Aqui a gente vai criar uma função que ela vai somar dois números e uma que vai dividir dois números, beleza? Então, vamos aqui, nosso Visual Code, a gente vai criar dois arquivos, mas o primeiro vai ser um arquivo que a gente vai criar a função, tá? Vou passar a linguagem aqui, PHP, vou abrir a tag do PHP, tranquilo? E aqui a gente vai desenvolver a nossa primeira função. Pessoal, para a gente criar a função, a gente usa aqui a seguinte expressão. A gente vai colocar um function, beleza? Deixa eu errar aqui, um function. E depois a gente vai passar o nome que a gente quer dar para essa função. Aqui pode ser qualquer nome que você quer dar para a sua função, tranquilo? Então, essa primeira função, ela vai ser somar, tranquilo? Então, eu coloco o nome para ela, somar, e aqui eu vou abrir parênteses. Esses parênteses é para a gente passar os parâmetros, né? Lá que quando a gente chama a função, a gente vai passar os parâmetros. Então, a função, ela precisa receber os parâmetros. Então, aqui ela precisa receber a variável, porque como a gente vai passar dois números, então esses números têm que ser através de variável. Então, nós vamos criar uma variável n1 e uma variável n2, beleza? Vamos criar duas variáveis. Então, eu coloco dessa maneira aqui, ó. Function, somar n1 e n2. Tranquilo? Depois que eu passei o parâmetro, né, as variáveis, que vai receber esses números, eu preciso agora dizer o que é que ela vai fazer, tá? Não esqueça que a estrutura da função é essa, ó. Você tem que abrir o parênteses, passar os parâmetros e depois você tem que abrir e fechar as chaves aqui, tá? Vamos lá. O que eu quero essa função, o que ela faça? Então, isso aqui, ó, eu quero que ela some, então vou criar uma variável somar, tá? Vou passar para ela o seguinte,
Vou passar para ela que ela vai pegar a variável N1, tá? E vai somar com a variável N2, beleza? Ponto e vírgula. Agora eu tenho que mostrar o que ela vai retornar, tá? Essa função ela vai retornar, esse retorno de fato o resultado, é o cálculo que ela vai me jogar no meu sistema aqui. Na verdade, é os dados que eu vou precisar depois que ela processar a minha informação. Então, o que é que ela vai me retornar? Realmente o que eu preciso para mostrar na tela os dados que eu preciso. Então, é importante isso aqui, tá? Então, ela vai retornar a variável somar, beleza? Então, é isso aqui. Ela vai retornar a variável somar, tranquilo? Então, assim, a nossa função está criada, tá? Deixa eu salvar ela aqui, tá? Eu dei um Ctrl S, criando função. O nome dela vai ser função.php, beleza? Eu coloquei aqui o nome para ela dentro da htdocs, tá? Que como a gente está rodando aqui o PHP, então tem que ser dentro. Eu uso aqui eu uso o Zemp, tá? E dentro do Zemp eu vou na pasta htdocs, crio uma pasta chamada criando função e aqui eu estou criando o arquivo de função. Beleza, nossa função está criada, tranquilo, tá? Bora ver se essa função deu um erro, tá? Vou voltar aqui na minha página, aqui no meu browser e vou colocar localhost e vou aqui, ó, criando função. Tá aqui, ó, o arquivo que eu acabei de criar. Vou clicar nele. Não apareceu mensagem de erro nenhuma. Então, se não apareceu mensagem de erro, é porque ela funcionou direitinho. Tranquilo? Agora, nós vamos criar um outro arquivo. Esse arquivo, ele vai ser o arquivo que vai receber a função. Aliás, ele é o arquivo que vai chamar a função, tá? Então, esse arquivo, o nome dele vai ser... perdão, pessoal. Aqui é a linguagem, tá? PHP, e o nome dele vai ser chamando, vou colocar assim, chamando a função, mas só chamando. Só que não vamos salvar ainda, vamos agora chamar a função, tranquilo? Então, aqui eu vou abrir a tag, certo? Do PHP, tá? E vou fechar ela aqui embaixo, beleza? Para chamar a função, eu preciso mostrar para o PHP que eu tenho que incluir nesse arquivo o arquivo função. Então, eu poderia tanto dar um require, como eu posso também fazer isso aqui, ó, colocar um include. Beleza? Para colocar um include, eu vou abrir aqui, fechar parênteses, colocar entre aspas. E agora eu vou passar o nome do arquivo, tá? Que eu quero receber aqui nesse outro arquivo, a função. Então, se eu não dar um include aqui e não passar a função, quando eu chamar ela aqui embaixo, ela não vai vir, entendeu? Porque eu não estou especificando para o PHP. Aqui, nesse include, é igual lá no HTML com CSS, quando eu faço o link com estilo, beleza? Então, tranquilo. Feito isso, para a gente chamar a função aqui, eu só coloco um eco, tá? E só vou colocar o nome da função. Ó, veja que o nome da função é somar, não é isso? É isso, somar. Ó. Então, eu vou colocar somar, tá? Eu preciso passar esses parâmetros. Eu preciso passar o parâmetro que eu quero somar. Não basta só colocar somar. Qual é o parâmetro que eu quero? Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar o número 20, vírgula, e o número 30. Entendeu? É como isso aqui, é como se isso aqui fosse o N1, o 20 o N1 e o 30 N2, que a gente criou aqui dentro da função, ó. Entendeu? Ó, isso aqui é como se aqui fosse o 30, isso aqui como fosse o 20. Então, ele vai pegar bem aqui, somar o 30 e o 20, e aqui ele retorna 50. A mesma coisa vai fazer aqui, só que aqui veja só a diferença, com uma linha de código. Entendeu? Então, digamos que eu tivesse um código que eu precisasse passar isso aqui várias e várias e várias vezes. Né? Precisasse somar números várias vezes. Então, eu crio uma única vez e chamo. Beleza? Pessoal, aqui antes do PHP, vamos fazer isso aqui. Vamos criar um H1, tá? Que é o título, aquele título maior do HTML, só para ficar bem grande lá o número, para na hora de visualizar ficar melhor.
beleza? E também vamos fazer assim, vamos dar um style para ele, vamos dar um style aqui, vamos colocar um text align, ou seja, um text align, dois pontos, center, ponto e vírgula, vamos passar também um background color, tá? Passar um background color, dois pontos, vamos colocar isso aqui, esse Paul there blue, tá bom? Isso, vamos passar isso aqui só para ficar melhor. Vamos salvar ela. O nome desse arquivo vai ser chamando.php, ou seja, porque ele vai chamar a função. Então, chamando.php, salvei, vamos voltar aqui, vamos atualizar, tá aqui, ó, chamando.php. Deu um erro aqui, tá? Deu um erro aqui no echo, beleza? Bora ver o que ficou errado aqui na linha 9. Deixa eu ver qual foi o arquivo. Chamando. No chamando, linha 9 ficou errado, tá? Bora ver o que ficou errado aqui. Tá, ficou errado aqui foi o seguinte, pessoal. Aqui na parte aqui do include aqui, ficou faltando ponto e vírgula, beleza? Salvar novamente. Aí ele fica dando essas paradas aqui, né? Vamos salvar novamente, vamos rodar o código. Tá aqui, ó. E aquela configuraçãozinha que eu coloquei do estalo foi isso aqui, ó. Ele ficou centralizado, ficou esse background meio azulzinho no fundo todo. E ele trouxe aqui o resultado, ó, 50. Beleza? Então, deixa eu só colocar aqui mais um detalhe aqui. O resultado é 2 pontos, beleza? Deixa eu salvar aqui, o resultado é 50. Então assim, chamamos a função, ela veio, tá aqui, colocamos um echo e funcionou direitinho a nossa função, beleza? Pessoal, vamos criar agora uma função, vamos criar a função para dividir dois números, beleza? Mas assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar essa função no outro vídeo, porque tá muito grande esse vídeo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo criando uma função de dividir, tranquilo? Até o próximo vídeo, pessoal. Até já já.